Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, pois vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero pedir já a você que você possa aí deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e que você possa também, se não é inscrito, se inscrever no canal, faça apostolado, mande esse vídeo para os seus amigos, né, e peça lá para se inscrever no canal e vamos crescer no conhecimento de nosso Senhor juntos. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 15, nós já meditamos esse evangelho dias passados. Jesus que falando do mandamento do amor. Eu gostaria de pegar uma abordagem hoje um pouco mais ampla desse texto. Veja, quando Deus nos criou, a cada um de nós, Ele nos criou num estado de justiça original. O que é isso? É o paraíso. Mas lembre-se, é o paraíso terrestre. O paraíso de Adão e Eva era bom, claro, né? Porque eu estou falando ainda antes do pecado original, tá? Então o que nós estamos falando aqui ainda é antes do pecado original. O estado de justiça original que Deus criou com uma harmonia perfeita. Essa harmonia que de fato era a comunhão, a harmonia do homem com Deus, a harmonia do homem consigo mesmo, e a harmonia do homem com as criaturas. Depois do pecado original, tudo isso virou de cabeça para baixo. Mas havia uma harmonia perfeita do homem com Deus. Quando acontece o pecado original, essa harmonia ela foi rompida, e é por isso que Jesus é chamado de o pontífice. O pontífice é aquele que faz a ponte entre Deus e os homens. Ora, com o pecado original, aconteceu um abismo entre Deus e os homens. Por isso Jesus ele é o sumo pontífice. É aquele que faz a ligação de novo. É aquele que faz o ministério da reconciliação. Então havia essa justiça original. O homem consigo mesmo, que é o normal, que teria que ser, da alma mandar no corpo, né? Não ao contrário, como acontece hoje, que muitas das vezes o corpo manda na alma, e aí São Paulo chega a dizer: muitas das vezes não faço o bem que quero, acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. Ele percebe que há uma lei dentro dele. Então o homem, no estado de justiça original, ele estava ali na felicidade com Deus. Tinha os dons preternaturais, ciência infusa, impassibilidade, que é a capacidade de não sofrer, de não sentir dor, e todas essas realidades. Que coisa maravilhosa. O homem vivia nesse estado de justiça. Bom, através do pecado original, a gente sabe tudo o que aconteceu. Todas as consequências, e nós ainda hoje, mesmo já justificados por Cristo, nós ainda vivemos, enquanto estamos aqui nesse mundo, as consequências do pecado original. Sentimos dor, sofremos e tantas outras coisas, passamos pela morte biológica e tantas outras realidades, fruto das enfermidades, fruto do pecado original. Mas veja, o que Jesus está dizendo nesse evangelho? Ele diz: não foi vocês que me escolheram.
eu é que escolhi vocês para que vocês possam ir e produzir fruto e o vosso fruto permaneça. Ora, essa escolha de Jesus por cada um de nós, de Deus por nós, o que Deus conseguiu para nós não é mais o estado do paraíso de Adão e Eva. Não é mais o paraíso terrestre. A vida sobrenatural da graça, e aqui tem uma palavra maravilhosa chamada graça. A graça, que é um dom criado por Deus, né, que é infundida em nós no santo batismo, é um maior presente que nós recebemos de Deus. Por quê? Porque o que Deus conseguiu, o que Ele quer para cada um de nós agora, não é mais o paraíso de Adão e Eva. Não, aquilo ficou lá para trás. A salvação de Cristo, a elevação do ser humano, a vida sobrenatural da graça, é algo que é muito melhor do que o paraíso de Adão e Eva. É aquilo, e a gente entende então perfeitamente aquilo que nós cantamos no precônio pascal no dia do sábado santo. Ó feliz culpa de Adão, que nos deu tão e tão grande Salvador. Ora, o que Jesus conseguiu para nós é a elevação da nossa alma à vida sobrenatural, a felicidade do próprio Deus. Meus irmãos, é esse fruto que Jesus espera de nós. Olha, muito mais do que nós sermos bons pais de família, muito mais que a gente ser um bom profissional, muito mais do que a gente ser um bom administrador, um bom médico, um bom bombeiro, um bom sacerdote, muito mais do que tudo isso. E tudo isso é muito bom. Mas se a gente não produzir frutos de santidade, nada disso tem sentido na nossa vida. Nada disso tem sentido. Nós não vamos alcançar o objetivo que Deus pensou para cada um de nós. Entenda isso, irmão. Deus não está nos chamando a uma felicidade puramente natural. Por favor, naturalistas. Deus não nos chama a uma felicidade somente natural. Não! Deus nos chama a vida sobrenatural. E eu gosto sempre de dizer isso. Não é mineral, não é vegetal, não é animal, não é angélico, não é humano, é sobrenatural. É isso que Deus nos chama. Deus nos chama a uma união profunda com Ele, à medida que nós vamos então agindo em Cristo, por Cristo, com Cristo. Que a gente chega um dia da nossa vida e nós possamos dizer como São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. A vida presente na carne, ou seja, a vida biológica, essa vida aqui, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que por mim morreu, por mim se entregou para conseguir e para me dar gratuitamente essa vida que não é bios, mas é zoé, é uma vida que é a vida sobrenatural da graça. Como nós precisamos produzir esse fruto. E agora eu quero dizer algo importante. Por que isso é importante? Ora, isso é importante por quê? Porque Deus espera que eu e você produzamos fruto de santidade. Deus espera sinceramente que eu e você produzamos fruto de santidade. Vamos lembrar da parábola, né, dos talentos. Um que recebeu 5 talentos, outro que recebeu 3, outro que recebeu 1 talento. O que recebeu 5 lucrou mais 5, o que recebeu 3 lucrou mais 3. E aquele que recebeu 1 talento, ele, sabendo que o patrão é um patrão severo e que acerta as contas quando é preciso, ele cava o talento em terra. E quando na prestação de contas, e você sabe bem aqui qual é a prestação de contas, né? É o dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Ali é o dia da prestação de contas. No dia da prestação de contas, aquele que tinha recebido 1 talento, ele ouviu do seu patrão: servo mau e preguiçoso. Por isso a preguiça, ela é um pecado capital, e principalmente a preguiça espiritual, que é a mais daninha de todas as coisas. Não olhemos para a preguiça num sentido infantil da palavra preguiça, mas olhemos a preguiça como nos ensina São João da Cruz,
com uma preguiça espiritual, né? A preguiça é algo que nos atrapalha de crescer. E o patrão disse: servo mau e preguiçoso. Você não sabe que eu semeio e colho onde eu não plantei? Por que você não multiplicou o dinheiro que eu te dei, o talento? Cara, ali usa, entre aspas, né, a expressão o dinheiro, mas não se trata aqui de economia. Jesus não está falando naquela parábola ensinando economia, ensinando a gente a lucrar, não. Ele está falando de vida espiritual. Nós precisamos pegar esses talentos que Deus nos deu e nós precisamos multiplicar. E aí nós entendemos outra coisa, aquilo que Santo Tomás diz na Suma Teológica, que a graça é um presente, nos é dado gratuitamente, mas ela não nos é dada na ordem da operação, ou seja, a graça ela não é operativa, de maneira que precisa de uma colaboração nossa. Eu costumo dizer que se a gente já não atrapalha o Espírito Santo, já é grande coisa, mas não basta só isso. É grande coisa, mas não basta só isso. É preciso que a gente coloque esse carro em movimento e que a gente comece a dar os passos à medida que chegar num determinado momento da nossa vida espiritual que o próprio Deus irá nos puxar. E aí, claro, aí é muito mais a ação dele do que nossa, mas nós precisamos dar os primeiros passos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de multiplicarmos, né, acolhendo com toda a graça do nosso coração, né, essa escolha de Deus. Não foi nós que escolhemos Deus. Ele nos escolheu. Ele nos capacitou. Ele nos cumulou com a graça. Agora Ele espera de nós o quê? Que nós produzamos frutos e não outro, frutos de santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.